Oi de novo, Matheus. Peraí, Já era, já. Deixa. já era? Já, porque já são 7. Oi? Já são 7, já Já abriu aqui. começou? Pô, rapidinho. Mas não dá, uai. Só tem dizer. Grava tudo. Ah, ele pausa quando sai. Como que eu faço pra botar a Tayanã aqui? Sim, eu sou a vida de você. Nem sei. Você. E agora sim. Agora sim, eu vou comer na frente de vocês Por porque quê? sim, se eu não como, se eu não comer, se eu esperar até essa live terminar, eu vou morrer. Não, mas a gente não vai fazer uma live enorme para as pessoas ficarem de saco cheio, tá, pessoas? Então, se tem pessoas que vocês conhecem que querem assistir, vocês mandam entrar logo. Eu não vou ficar aqui 700 anos, não. Porque eu tô ocupada em fazer uma live que as pessoas tenham paciência de assistir. Na verdade, nem tô gostando desse nome live. Vou falar entrevista. Achei mais chique. Entendeu? Uhum. Aí, gente. Eu gosto de live no Instagram porque a gente pode botar maquiagem. Ah, pode? Olha, aqui meus cílios, você acha Ai, que que esses cílios legal! aqui? Eu não sabia que podia. Poxa vida, gastei meu batom de verdade. Podia ter botado no Instagram. Gente, então, Tayana, eu vou fazendo as honras, tá? E aí dou mais 5 minutos para as pessoas entrarem. Se vocês já tiverem pensado perguntas... Ai, quantos corações! Tem mais coração que gente. Essas pessoas são muito amorosas. Esse vídeo eu vou fazer o teste da gente gravar ele e ter um repositório dessas entrevistas. Então, Tayana também é a cobaia desse menino nesse sentido. E a gente teve a ideia de começar por ela, porque amanhã tem um dia especial do projeto dela. Então, a gente pensou Sim, em os projetos darem as mãos. Aí, se vocês tiverem perguntas, vocês já vão mandando aí, ó. Nossa coordenadora diva chegou. aprovação institucional. Ai, que saudade, Angélica. Mas não vou ficar fazendo firula, porque depois, se a gente for ver esse vídeo, depois vai ficar chato a gente fazendo firula, que não tem sentido depois. Mas Que nosso só faz sentido pra gente, exatamente. entendeu? Aí as pessoas não vão querer assistir. Eu vou editar essa parte, eu corto o começo. E aí, ó, a Priscila também já chegou. Carol, nossa aluna, vários alunos, Hernani, Matheus, vários alunos maravilhosos. Aí vocês mandam perguntas se vocês tiverem. Mas a ideia é a gente conversar um pouquinho só sobre visualidades da cena. Por quê? Porque amanhã tem o seminário do ABIC, que é o projeto que Tayana coordena lá no IF, né? E aí o seminário vai falar muito dessas coisas. Então a gente vai falar só um pouquinho, só para dar um gostinho, para poder as pessoas ficarem querendo ir lá pro seminário. E como aqui no Sim, seminário tem muita gente leiga de teatro, eu acho que é legal também a gente falar com um outro olhar. Um olhar uhum. mais democrático para quem não é do teatro, né? Entender um pouquinho desse universo. Ah, Angélica, saudade também. Então, eu pensei em começar com uma pergunta bem básica para a Tayanã. Quando nasce Eva? Ah, meu amorzinho tá chegando. Porque eu já sei quando ela nasce, porque eu que vou ganhar o bolão, no caso. Vamos ver, vamos ver. Não é essa a pergunta. A pergunta é sobre o que é esse diacho, então, de visualidade da cena, né? Já que a gente está falando disso, visualidade da cena. O que é isso? Pois é, quando você me chamou pra gente fazer, pra gente conversar sobre isso, porque eu tô fazendo o seminário inteiro pra ver se alguém me responde essa pergunta. Tô tentando construir o seminário inteiro chamando um monte de gente profissional pra ver se alguém responde essa pergunta. Eu acho que, por enquanto, a gente, assim, na minha opinião, acho que a gente pode olhar isso de duas maneiras, né? Acho que existem duas perspectivas para você analisar o que seriam as visualidades da cena. Então, eu acho que a gente pode pensar a visualidade da cena como tudo aquilo, né? Tudo aquilo que compõe
o espaço cênico. E aí, se você pensa que é tudo aquilo que compõe o espaço cênico, você vai pensar que a arquitetura do teatro é a visualidade da cena, e até mesmo a relação do corpo do ator com o espaço pode ser vista através da perspectiva da visualidade da cena. O É a rato, plasticidade. é isso. Quando você pensa porque o Johnny Rato, por exemplo, ele que é um autor assim bem famoso que pensa cenografia e que pensa a visualidade da cena, ele fala que cenografia é tudo que está no espaço da cena, né? E aí, nesse caso, o corpo do ator faz parte do conjunto cenográfico, Entendi. né? E então, às vezes, você pode pensar a visualidade da cena como tudo aquilo que se vê na cena. Mas você também pode pensar a visualidade da cena, aí sim, como todos os elementos plásticos que participam da construção dramatúrgica do espetáculo. E aí, quando eu falo dramatúrgica, eu não estou falando daquilo que está ligado ao texto, aquilo que está ligado ao drama, mas aquilo que está ligado à dramaturgia, aquilo que está ligado ao roteiro, ao caminho, né? E aí você tem Narrativa. a narrativa, a construção. E aí você tem uma dramaturgia uma perspectiva dramatúrgica estética, ética, né? Visual, Tudo isso física. compõe a construção da narrativa daquele espetáculo. Isso exatamente. E aí, os elementos plásticos que fazem parte dessa construção seria a visualidade da cena. Aí, por elemento plástico, que aí eu fiquei pensando, tá, mas aí o que é elemento plástico, né? E aí, por elemento plástico, ao mesmo tempo que eu estou me referindo àqueles elementos básicos, aquelas categorias básicas das artes visuais, né? Luz, cor, profundidade, ponto, linha, né? Eu estou me referindo a isso, mas eu também estou me referindo a tudo aquilo que eu estou me referindo também a uma subjetividade, a uma subjetividade, aquilo que às vezes você não está vendo com o olhar, mas tudo aquilo que faz você sentir a cena, né? Então, aí entraria, por exemplo, o som, né? Entendi. Fiquei pensando, eu até fiquei pensando nessa coisa da visualidade da cena. Eu anotei aqui que qualquer elemento composto de um forte caráter visual capaz de adaptar-se a diferentes contextos, né? Sendo que esse visual não é necessariamente aquilo que a gente vê, sempre aquilo que a gente sente. Então, na verdade, a gente acaba descambando para uma discussão sobre a sinergia dos estímulos, né? É aquilo que Eu acho. a gente trabalha a cor do sentimento, por exemplo, dando aula para criança, né? É um pouco disso. Uhum. Você constrói imagens. Eu acho que eu sou muito nova nessa pesquisa, assim, né? Mas eu acho que Aí, como que Oi? você podia aproveitar e já falar um pouquinho, que eu ia te perguntar, como que você começou a pesquisar isso? Porque você está organizando um seminário, né? E aí você fala para mim que eu não sou uma grande expert nisso. Eu acho que é interessante porque a maioria das pessoas do nosso público são os licenciados que em algum momento vão dar aula de alguma coisa que não dominam essa relação. Como que Totalmente. aconteceu no seu caminho isso? Assim, o que aconteceu comigo foi o seguinte, há muitos anos atrás, eu fiz vestibular para figurinismo na UFRJ. Meu gato acabou de derrubar tudo aqui. Eu fiz vestibular para figurinismo na UFRJ, para indumentária, que chama, né, que é o nome Oficial. profissional, oficial, né, para ser figurinista. Em parte por medo de ser atriz, em parte, né, porque eu estava me interessando por moda na época, achei que era aquilo, juntar as coisas que eu gostava, fiz vestibular, passei. E aí eu fiz um meio, mais ou menos.
E aí eu larguei porque eu percebi que eu não tinha talento nenhum para aquela área. Que eu não desenhava bem, que eu não tinha uma qualidade de desenho, que eu não tinha um desapego às questões, a padrões estéticos, assim, capaz de criar de uma maneira, enfim. Ah, isso é muito legal. Achei que aquilo ali eu comecei a ver meus colegas e eu via que eles tinham talento original, assim, para fazer o que eles estavam fazendo. Eu falei, bom, isso aqui não é a minha. E aí fiz vestibular para fazer licenciatura em teatro na Unirio e mudei de faculdade. Anos se passaram e eu caí aqui no IFE para ser professora, passei aqui no concurso aqui do IFE. E as matérias que caíram na minha mão foram justamente cenografia e iluminação, que são matérias da visualidade da cena. Eu não peguei figurino aqui, né? Não peguei caracterização e figurino, peguei iluminação e cenografia. Só que iluminação e cenografia não foi uma coisa que eu estudei muito durante a vida, né? Então é uma coisa que eu estou entrando para estudar para dar aula, né? É uma coisa que que eu estou começando a pegar agora. Por isso que eu falo que eu estou organizando esse seminário para aprender, Isso é para ter muito pessoas legal. para me contarem essas coisas. Agora, o que a gente faz, eu Aí acho? você foi e catou um monte de gente importante, um monte de gente sinistra, que tá muito bonito esse seminário. Exatamente. Tá Essa foi a ideia. feito, né? Essa foi a ideia. Eu fiquei pensando assim, você me perguntou, como é que a gente faz quando a gente tem que dar aula de uma coisa que a gente não sabe, né? Que a gente não tem domínio, né? Eu acho que pede ajuda. Eu acho que Legal. a gente não pode ter medo de pedir ajuda, entendeu? E aí a gente pede ajuda, a gente pede ajuda do livro, né? Eu acho que é o primeiro grande. Então, assim, a gente vai ler, vai estudar, vai ver vídeo, vai pesquisar, mas a gente pede ajuda também para os colegas que já sabem, que já estão no campo, né? E aprender as coisas, assim. Para mim, a aprendizagem das visualidades da cena, iluminação e cenografia passa pela aprendizagem dos elementos básicos das artes visuais, assim. Não tem como você aprender a criar em iluminação e cenografia sem saber o básico de luz e sombra e perspectiva, por exemplo, né? E Então, isso é muito assim, interessante porque no teatro, o teatro é uma arte híbrida, né? E a gente não dá para ser. Quer dizer, dá, né? Tem os gênios que são muito bons em tudo, mas é um pouco difícil, né? E a gente, quando dá aula, a gente se vê num lugar de diretor, encenador, cenógrafo, figurinista, né? Quando você dá aula na educação básica, por exemplo, você não tem ali todos esses profissionais para te auxiliar. E aí você está falando do quanto a gente tem que ter essa noção dos elementos básicos das artes visuais. Aí quando você vai construir um texto, né, colaborativo, por exemplo, você tem que ter uma noção de construção dramatúrgica, de escrita de cena, e aí você tem que ter noção de preparação de ator, que é o que a gente acaba estudando mais, né, do que as outras coisas, geralmente, mas não é só isso. E aí agora quando a gente pensa nas visualidades da cena, a gente pensa nelas. Tem duas perguntas nisso, né? Quando a gente pensa nas visualidades, aí você já acabou falando um pouquinho, que você pensa dentro da dramaturgia. Existe Vou fazer uma pergunta como se eu não tivesse uma opinião, tá? Tá bom, pode ir. Existe uma hierarquia dos elementos da cena? Elementos mais importantes que outros, necessariamente? Dentro das visualidades que você está falando, Não, ou de todo? Da construção. Eu acho que tem. Eu acho que tá errada a minha opinião, mas eu acho que tem. Eu não tenho embasamento teórico para falar isso, mas eu acho que tem. Eu acho mas que você acha que existe. tem sempre a mesma? Tipo, sempre não sei o que lá é mais importante. Eu acho que sempre o corpo do ator é mais importante. Entendi. Eu acho que sempre. Porque eu acho que o teatro ele pode acontecer sem tudo, menos sem o corpo do ator. Polêmicas, né, Arthur? Mas aí, eu acho... Polêmica. Debater. É que eu tô com o Grotowski, porque Grotowski, ele é o amor da minha vida, entendeu? Então, assim...
quando você diz isso, que pode acontecer sem tudo, só não pode acontecer sem o corpo do ator, quando eu escolho que seja só o corpo do ator, por exemplo, eu tô desenhando uma cenografia, eu tô desenhando uma visualidade, Sim, eu né? acho que é isso que falta a gente entender. Eu acho que falta a gente entender que se a gente conseguir pensar a visualidade da cena como a maneira de pensar espaço, né, como formas de pensar espaço, a gente vai começar a perceber que, na verdade, a visualidade da cena ela é inescapável, é inexorável. Sem visualidade nenhuma, né? Não tem como você pensar uma cena sem pensar a visualidade dela, sem pensar em como ela se constrói. Qual a palavra que eu Visualmente. quero? Visualmente, mas é porque eu fico querendo fugir, às vezes, da palavra visual. Não é fugir da Plasticamente. palavra visual. Plasticamente. Eu Plasticamente. lembro muito quando eu tinha aula com a Dani Jamal, que vai estar no seminário, Sim. que a gente foi ver aquela Alma e Moral, Ah, o figurino é um tecido preto, né? E ela fica nua em uhum. vários momentos, e aí a gente aprendeu, ela Maravilhoso. fazia Martins Pena na época, e aí a gente teve uma aula que a Dani falava disso. Aquele nu é figurino. Não é porque ela não tinha roupa Sim. pra botar, né? Não estava pelado. Aí isso me faz pensar, porque eu sou aquela que sempre traz para a escola. Eu já fiz peça que a pessoa olhou meu cenário e falou: não tinha cenário para botar. Não é um. Uhum. Ou quando a gente consegue transformar essa carência numa escolha estética. A pessoa vai olhar, vai achar que está tudo acontecendo ali, mas você sabe que você tinha. Porque assim, seja alto ou seja baixo, em geral você tem uma limitação de orçamento, Sim. né? Então, assim, você Uhum. conseguir fazer as E o professor tem uma limitação sempre muito clara, geralmente zero, né? próxima a zero. Sim. Mais ou menos ali num prejuízo de R$ 20. Sim, e por isso que eu falo assim, abre parênteses, se juntem com os professores de artes visuais, porque eles têm orçamento na escola. O professor de teatro não tem orçamento na escola. Legal, essa dica eu O vou saber. professor de artes visuais sempre tem orçamento. O mínimo que seja, ele tem um orçamento. Você cata as tintas dele para fazer o seu cenário. Entendeu? Fora que outra coisa, o professor de arte, você quer fazer uma iluminação, por exemplo. Eu não sabia disso. Iluminação me fez muita falta durante o meu trabalho no ensino básico, na época que eu dava aula no ensino básico. Eu sentia muita falta de poder iluminar, porque obviamente eu trabalhava numa escola pública que não tinha um teatro com equipamento de iluminação, né? Ninguém tem. E aí eu sentia muita falta e tal. E aí, por exemplo, o professor de artes, se ele vira para os pais e fala: eu quero que todo mundo, cada um traga uma lata para você poder, e uma lâmpada, e um fio, para todo mundo fazer um refletor. Os pais estão acostumados a isso, eles vão dar, eles Entendi. vão mandar. O professor de teatro pede, é mais difícil, porque as pessoas estão menos acostumadas. Então, assim, façam alianças, porque o campo do teatro na escola, ele é muito, por incrível que pareça, ele é novo ainda. As pessoas não E estão além de ser acostumadas. novo, eu acho que tem a ver com essa questão que a gente estava falando antes, que é polêmica, do teatro ser uma arte de muitas artes. Então, Sim, nada sim, óbvio. Tipo, sempre, ou quase sempre, o professor de artes visuais usa papel, né, algum suporte e alguma coisa para desenhar, seja tinta, seja qualquer coisa. Mas já tem sim. esse imaginário. Agora, no teatro, isso não é tão óbvio, né? Porque o É, teatro é uma arte híbrida. Numa montagem você usa lata para fazer refletor, na outra você vai usar lanterna, na outra você vai usar bambolê, na outra você vai usar nada. E aí isso dificulta a gente catequizar as pessoas, né? Eu acho. sim. Enfim. Eu acho que é mais difícil, né? E as pessoas não vão ao teatro, né? Assim, as pessoas também não vão ao museu. Mas como as artes visuais estão há mais tempo dentro da escola, né? Mas como as pessoas não vão no teatro e a gente está há pouco tempo na escola, é um trabalho de formiguinha, né? E tem Agora, uma. uma coisa que você falou sobre a alma e moral, que você falou do figurino, e aí a gente falando sobre pensar espaço, por que que aquela cadeira ela não ficava no meio, nem na esquerda do palco, ficava à direita do palco?
É um Você tem. pensamento. Não, eu não tenho essa resposta, mas a questão é: quem fez essa escolha? Isso é uma escolha. Porque a gente estava falando antes de como que não dá para fazer teatro sem visualidade da Aí, cena, né? talvez, se estivesse no meio, a gente ia achar que não era uma escolha. Porque, às vezes, Talvez. enquanto criação, você faz o automático e trata aquilo como se não fosse uma escolha. E a gente precisa entender que na cena, tudo, mesmo o que foi o automático, precisa ser tratado como uma escolha. Tudo é uma escolha. Tudo é uma Né? Porque escolha. tá colocando um discurso em cena. Acho que é isso também que a gente estava falando da questão da visualidade compor a dramaturgia, né? Tá traçando uma Uhum. narrativa, né? Aham. Exatamente. E a visualidade, ela tem sua própria linha dramatúrgica dentro do espetáculo, Sim, que né? o lado Que, que, esquerdo que sempre olhamos primeiro, Raquel falou. foi uma forma de equilibrar o espaço, pode ser? Pode ser? Agora a gente vai ter que entrevistar o cenógrafo da Alma e Moral. Vamos procurar. Eu amo esse espetáculo é Também. maravilhoso. Comprei o livro, entendi nada. Só entendi o que está escrito no livro por causa da peça, porque ela explica, né? Porque se não for por ela, eu nem tento. Não tenho capacidade. Agora, na Arábia, deve olhar o lado direito primeiro, né? Porque de Direito direito primeiro, isso. deve ser. Exatamente. Agora, Maria, eu tenho uma pergunta para você Olha, sobre ela sabe visualidade da cena. direito. Você sabe que quando eu comecei a pensar esse seminário, foi logo que eu entrei no IFE. Sei. E eu falei. E você foi uma das pessoas que eu falei, porque eu não gosto de fazer nada sozinha. Aí eu falei, junta comigo pra gente fazer um seminário, Mas, no acabou que não caso, eu tenho rolou. um pouco de juízo, porque eu estava fazendo mestrado e eu disse que não. Você está fazendo mestrado e inventou esse negócio, que não tem juízo, mas pode continuar. Minha orientadora não tá aqui não, né? Por favor. É, até me desconcentrei, olha. Puxei a orelha. Mas aí o que que acontece? Eu te chamei naquele momento porque você dá aula de teatro de formas animadas. E o nome da sua matéria, inclusive, recentemente eu descobri que o nome da sua matéria é o quê? Plásticas, Plástica e teatro de formas animadas. plástica e teatro de formas animadas. E aí, quando eu fui montar agora esse seminário, eu queria ter uma mesa de teatro de formas animadas. E os meus bolsistas todos teimaram comigo que teatro de formas animadas não poderia ser visto como visualidade da cena. Que a gente poderia fazer um seminário de visualidade da cena para pensar teatro de formas animadas. Nossa, Entendeu? Tipo, essa, cenografia no teatro de formas animadas, figurinismo no teatro de formas animadas. Mas que uma mesa não faria sentido. Eu aceitei aquela informação, falei, bom, vamos tomar mais tempo para estudar e ver qual é. Eu queria saber qual é a sua opinião sobre esse assunto. ah, legal. Primeiro que essa matéria, ela chama assim, e na ementa, além disso tudo, ainda tem teatro infantil. Então, acaba que em 2 tempos semanais no semestre eu não consigo dar conta. E Ninguém, ninguém dá conta de nada, né? ninguém daria. Plasticidade, assim, a faculdade, a gente passa a faculdade inteira explicando para os alunos que é um ano passando de tudo, né? Para Hum? poder a pessoa ver se ela acha legal. E aí, jogo na pé dos bolsistas, né, Laís? Botou aí. Eu vou anotar, inclusive, né? Vou anotar para poder cobrar depois. Não, mas aí o que eu penso? Eu penso que é sim. Eu penso que é uma visualidade, sim. Aí tem um porém. Assim como o corpo do ator é um elemento visual na cena, o boneco é um elemento visual na cena. Porém, o corpo humano é um dado pré-estabelecido. Então, todos os personagens que você fizer com o corpo humano, eles terão a mesma estrutura, geralmente, né? Por exemplo, se Uhum. você trabalha com um ator que não tem pernas, por exemplo, isso é um dado cênico, Sim, né? Ele vai aparecer em cena sem as pernas. Ou se a atriz é sim. careca, por exemplo, uma vez no Catecô, que foi na primeira semana de ensino de arte, uma das dançarinas é careca. Eu só olhava para aquela careca dela. Aquilo era um Sim, porque elemento é um. muito forte para mim. Uhum. Raspei a cabeça depois, mentira, foi antes. Mas, mas então, assim, eu acho que o fato do boneco ser um elemento visual que vai representar personagem assim como ator, sim. Só que você tem que escolher
como ele vai ser, porque ele não tem um corpo pré-estabelecido. Você tem 1000 maneiras de fazer um boneco, inclusive sem ser boneco, né? Usando objeto, inclusive de 1000 formas. Então, eu acho que é um elemento visual que precisa ser debatido, porque a plástica dele interfere muito no espetáculo, né? Pois é, e você acha que o pensar teatro de formas animadas se aproxima do pensar cenografia? Bastante, inclusive. Eu também acho. É muito, por exemplo, você não tem como construir um boneco. O boneco não é neutro. A partir do momento que você constrói o boneco, Não ele é já tem igual o corpo humano tem uma neutralidade já por exatamente. ser um dado, um elemento Comum, dado, né? né? Ele é comum a Comum. todos nós. O boneco Uhum. não, ele é uma escolha. Então você não pode fazer uma cenografia num registro estético, um E o registro. boneco num outro registro estético. Exatamente, eles têm que ter uma paleta ou algum registro, alguma coisa tem que conversar ali, ou não, né? Mas assim, você tem que levar Aham. são elementos visuais que estão em cena. Inclusive, eu tô fazendo muita propaganda da Dani, mas é porque ela foi minha primeira professora de cenografia na Martins, assim, foi muito importante nesse aspecto. Forte. A Dani Uhum. fazia cenário figurino da Pecode, que é de boneco, né? Então, Ah, isso muito bem também, assim, é muito legal ela falando desses temas, porque legal. ela não fazia o boneco. O pessoal da Pecode é bonequeiro. E ela tinha que pensar o figurino no cenário para aqueles bonecos. Ela não podia não saber qual era o boneco que estava sendo construído, né? Não é como um figurino que você pensa para um ator. Enfim, então acho que. Genérico, sim. E aí eu acho que é preciso encarar o boneco, a forma animada, como uma visualidade da cena, sim. É o que Kellen tá falando aqui na lata, na cara dura, gente? Uma Ah, cara tá. dura. Que você dedurou os bolsistas. E Morgana não Não, defendeu a gente, não? não, e Morgana ama isso, né? Ela é super, super envolvida no teatro de formas animadas, né? Mas a gente teve um debate bastante grande em volta disso, assim. É muito legal essa E conversa da gente, quando a gente pensa que o elemento plástico, eu acho que fica mais fácil de entender o que você fala sobre a plástica ser dada, né? Porque como a uhum, gente acha que o corpo do ator é neutro, assim como a gente acha que a cadeira no meio é neutra, né? Umas coisas assim, a gente não pensa essas coisas, o boneco te obriga a pensar. Mas a gente sim, precisa pensar isso também. E essa coisa do neutro, agora a louca que fez um link, tem tudo a ver com a gente achar que só corpos brancos em cena, por exemplo, são neutros. sim. E Como não se o corpo negro informa mais que o corpo branco. porque a gente não considera, né, como o neutro, pensando historicamente Sim. em mídia, né, em produção de arte eurocêntrica e tudo isso. É Acho que porque a gente coloca o corpo branco num espaço de normalidade, né? isso é muito interessante. Estava vendo, E o tem corpo negro. surgido muitos É que nem o assuntos. corpo gordo também, né? O corpo gordo, é verdade. Porque Tem o corpo surgido. magro tá no lugar da normalidade. O corpo gordo da anormalidade, do incomum, né? A gente cria um padrão de normalidade que, na verdade, deve ter o quê? 5% da população nesse padrão, né? Assim, no Brasil, no máximo Sim. isso, né? E aí a gente, nesse momento que está surgindo muitas discussões nesse sentido, tem sido muito legal para a gente aprender. Eu vi um vídeo sobre racialização do branco. Entender que você é uma raça. Eu achei isso genial, um clique na minha cabeça, né? Então, quando Isso eu é genial. a visualidade da cena ser branca é uma escolha, né? Pensando Pois é, e até hoje foi sempre uma escolha corpo travesti, inconsciente. O corpo Matheus travesti também. É, chega é, primeiro, coisas que saltam aos olhos e a sim. gente não pode simplesmente querer normalizar o corpo que salta, né? Não E é é isso. muito complicado isso. A gente não, realmente, é muito complexo isso, porque assim, eu como mulher negra, clara e gorda, também corre um risco muito grande. A gente vê pequenas companhias começando a se formar e para poder resolver esse problema, elas começam a querer, não, a gente precisa ter uma atriz gorda e a gente precisa ter pelo menos um ator preto, porque a gente precisa ser diverso, né? Quando a diversidade ela não flui naturalmente É da muito complexo. relação.
aí a gente parte por uma construção histórica, né? Talvez, se esse movimento não exista, a gente fique sem representatividade no palco. Sim, Mas como que faz, de uma né? forma forçada também não é o que a gente quer. Então, o que a gente quer, né? A gente quer uma mudança estrutural, na verdade. Porque, na verdade, quando você fala assim, minha questão não é nem o que seria, nesse caso, a cota, né? Não, a gente quer ter pelo menos um ator gordo, um ator negro, um ator deficiente, sei lá, um ator magrelo, um ator alto, um ator baixo. Minha questão não é nem a cota, né? Nem a gente se preocupar com a cota. Minha questão são duas questões. Uma, você pensar que os corpos gordos, pretos, baixos, altos, magrelos, não sei o quê, os corpos diferentes, os corpos diversos não estão naturalmente ocupando esses espaços. Sim. Né? Então, normalmente, quem está fazendo essa solicitação é um corpo branco. É o diretor da companhia, homem, né? Branco, que está fazendo essa solicitação de diversidade, porque a diversidade não está naturalmente ocupando o espaço artístico que ele ocupa, né? Então isso é uma coisa para a gente pensar. Uma outra coisa para a gente pensar é que tudo bem a gente pensar em agregar essas pessoas através de uma demanda obrigatória. Não, cara, eu preciso ter pelo menos um desse na minha companhia. Mas a gente não pode fazer isso quando a gente pensa papéis na hora. A estrutura da companhia não pode se basear nisso. E a estrutura dos espetáculos não pode se basear nisso. Entendi. Né? Porque eu acho que é aí que eu queria chegar. Porque assim, é aquela coisa, eu nunca vou fazer papel de princesa. Porque não existe princesa gorda. Gorda só madrasta, bruxa, né? Não e sei aí. se você assistiu, e as pessoas que estão assistindo, o Eu, Romeu, que foi a peça que o Marcos Camelo fez online, né? E Eu não aí consegui ver. a peça toda é que ele nunca pôde ser o Romeu, porque ele é baixo e negro. Né? E aí ele fez uma peça agora, Exato. o Romeu, sim, vocês vão ter que me engolir. Exato, mas é bem isso, né? Então, assim, tudo bem, vamos fazer cota para a diversidade entrar, mas não vamos tentar a partir do momento que a diversidade entrou, né? Que a travesti entrou, vamos tentar não fazer a travesti só fazer papel de travesti. Vamos tentar outras coisas. Essa discussão eu até vi um Porta dos Fundos sobre isso, que tem duas atrizes negras, e aí uma fala assim, o que ela tá fazendo aqui? Já tem eu de negro, tipo assim, só... Como assim? É tipo isso. Esse vídeo. É. Na live que o Teatro Comunidade fez com o Luciano Vidigal, que tá no GTV deles, eu até vi uns falando, eu fiquei muito mexida, porque dá muita coisa para pensar naquela entrevista. O Luciano Vidigal com o Christian, que é do Teatro Comunidade, eles falam, dois são negros, favelados, falam que eles querem, enquanto favelado, poder falar da favela, porque ninguém estava falando da favela, né? Sim. Enquanto negro, falar da negritude, porque ninguém estava falando da negritude, mas também não querem que esse estigma seja uma obrigatoriedade, um peso, é isso que você está falando, a travesti não precisa fazer só papel de travesti, né? Então, ao mesmo tempo, você quer falar do que te toca, porque... Eu quero poder falar, Legal. Né? Mas não quero ser obrigada a falar. Eu não quero só falar disso. Só uma atriz negra, você é uma atriz, né? Exatamente. Mas, ao mesmo tempo, voltando para o nosso tema, visualmente você tem que entender que você é negra em cena, né? Sim. E que eu sou gorda em cena e que eu sou negra em cena. Sim, que aquilo ali compõe para uma paleta de cores. Exatamente. E para uma paleta de formas. Se eu vou fazer um cenário para uma peça onde todos os atores são, sei lá, branco-azul, né, lá do norte da Europa. Não, sabe uma coisa boa para pensar isso que você está falando? Iluminação cênica. Ah, muito bom. Porque talvez o cenário, o figurino muda a modelagem, né? Mas não vai mudar talvez o desenho que você vai fazer. Talvez você não mude muito o desenho daquilo. Mas se você estiver pensando dessa maneira que a gente está falando, né? De não impugnar a um corpo sempre as mesmas formas. Se não é essa a discussão da peça. Se tiver essa discussão, a figurinista vai mudar um pouco a modelagem, mas não vai mudar o figurino, o desenho em si e tal, etc.
Uhum. Mas a iluminação pode ser que muda. Se você falou, por exemplo, você tem todo mundo aquele branco, azul. A luz que você vai jogar ali não é a mesma luz que você vai jogar. Inclusive, sabe onde eu noto muito isso no cinema? Muito nisso. Porque eu sempre fico pensando que se a maioria das pessoas que produzissem cinema, que fizessem cinema fossem negras, a gente já tinha desenvolvido uma tecnologia de câmera e de iluminação que valorizasse e que iluminasse de maneira mais adequada a pele negra. Sim, Porque às a vezes gente você. vê o que está acontecendo com os produtos de beleza, né? Exatamente, não. Você vê no cinema, às vezes, uma cena entre uma pessoa branca e uma pessoa negra mais retinta, mais escura, né? E você vê a iluminação que é lançada ali e você não vê direito o rosto da pessoa negra. Que deve ser uma coisa difícil, porque, por exemplo, a professora Nicaulis, lá do IF Guarulhos, ela é branca lá da Alemanha, que ela deve ser de um lugar Sei. achada Branca não é rosa. feio, né? Branca rosa, né, Raquel? Aí Raquel me mostrou uma vez uma foto dela que estourou, a luz estourou nela, tipo, não dá pra ver a cara dela. E aí, imagina você Exato. fazer uma iluminação para essa dupla, né? Deve ser um desafio grande pro iluminador. Pro Eu queria iluminador. o que Laís falou aqui. Precisa Um existir um deslocamento no olhar da direção e da construção artística para essa relação ficar mais equiparada. Sim, não só no visual, mas no todo, no discurso, né? É porque porque o esquece visual é parte que do discurso, né? a gente esquece que ética e estética estão inexoravelmente conectadas. Exatamente, isso é essencial. A gente entender que o que a gente está construindo esteticamente é um discurso ético. É por isso que às vezes a gente vai ao teatro e a gente vê uma peça com um discurso super politizado, mas aquilo parece que não encaixa. E esse é o nosso Você papel, né, de artista, de professor de teatro. Justamente, eu sempre falo isso. O nosso papel é o como, não é o quê. O que a gente já sabe, né? Mas como que a sim. gente vai fazer isso de Mas verdade? se a gente não mudar internamente, a coisa não sai de verdade. Não, é muito difícil. E Não é adianta. Se você não é coerente com aquilo na sua vida, como artista, a sua obra fica vazia. Mesmo que você coloque lá na sua obra Black Lives Matter, Uhum. entendeu? Eu tenho E uma resistido pessoa. muito a manifestar nesse sentido, porque até hoje eu tive uma luz, até vou fazer um vídeo depois, falando de como que como que eu, Maria, do lugar que eu tô, Uhum. professora de teatro, posso me posicionar nesse sentido, porque ficar repostando só, né, é muito complexo você. Quer dizer Você nada, tem não que vai. ver se aquilo é coerente. Você pode apostar. Você pode fazer um quadro Black Lives Matter. Você pode ser um diretor branco de uma equipe negra. Sim. Mas aquilo é coerente? Aquilo é real para você? O quanto é real? O quanto você está de fato aberto para aquilo? É muito. Como quanto você está lidando com seus preconceitos, com seu racismo, E com seu entender que é classismo? mais difícil, que não vai melhorar, não vai passar, né? Ah, tá, entendi. Então eu não sou mais racista, assim, eu falando, Não vai. não vai passar, assim, né? E aí é muito difícil a gente falando sobre a cena, né? Por isso que eu gostei disso, de racializar o branco, falando sobre a Uhum. visualidade. Como que eu vou entender aquele corpo, aquele elemento, com todas as suas implicações, sem Sim, juízo de valor, né? sim. Entender ele em outro lugar, deslocar. Isso é o Como papel do... elemento estético, elemento plástico na cena. Muito legal essa consideração de Tayana. Eu pulei aqui, uma pessoa, eu pedi dicas para fazer lives menos insuportáveis, e aí uma pessoa falou, lê os comentários, que é de educação mesmo. Então vai, então vamos. Lembrei do rato que fala sobre o corpo do ator como um elemento que torna o cenário uma cenografia. Sim, Ah, bolsista não total. vale, tá? Vai ficar... Não, mentira, vale sim, pode colaborar aí. Mas eu Raquel até falando que é branca demais, que a luz de estoura na Nicole pele dela. Ah, falar. de Nicole. Não, é muito difícil de desconstruir. Priscila que tá falando aqui, ela vive me pegando na reada, me esfregando meus defeitos na minha cara, e não é fácil, não. A gente tem que botar o rabinho entre as pernas, né? E pensar. Ir pro cantinho pensar. Mas a Priscila fala aí, falar é fácil, nem todo mundo tá disposto a desconstruir, mas assim, desconstruir dói pra caramba, né?
Pois é, não é, é realmente muito diferente a dificuldade de falar e de fazer, assim, muito mesmo. Assim, eu não acho que alguém pode levantar a mão e falar, ah, não, eu desconstruo tranquilamente. Não existe essa Eu pessoa. acho que todo mundo dá uma chorada no chuveiro. Se você não dá uma chorada no chuveiro, Você não está então desconstruindo. você não está desconstruindo certo, você está desconstruindo errado. Exceto, né, Gandhi, Jesus Cristo e Buda Shakyamuni, Mas eles todos davam uma chorada no chuveiro, Maria. né? Quem não sabe que eles todos davam uma chorada no chuveiro, não estudaram direito teologia. Não leram lá o Não negócio. leram, não leram Bhagavad Gita, não leram a Bíblia, não leram essa porra nenhuma, não leram. Se lesse, sabia que todos eles choraram no chuveiro. Mas geralmente as coisas que são muito fáceis de fazer são muito difíceis de falar e muito difíceis de fazer. Por quê que eu pensei isso? Porque você estava me perguntando sobre se formas animadas é plástica, é visualidade da cena ou não. É muito difícil de falar sobre isso, porque não é, e se você coloca numa caixinha não cabe, né? E é um pouco Não. é da dramaturgia, é do cenário, é o figurino, é muito difícil de falar. Mas quando você vê uma cena de formas animadas, é muito fácil de entender isso. Entendeu? É Sim, muito óbvio sim. que aquele elemento é muito cenográfico e visual, né? Então, É muito plástico, né? para ir para o extremo oposto. Arthur já lançou sua Sim. citação. Se você não dá uma chorada no chuveiro, não está desconstruindo certo. Gente, quem tem alguma pergunta aí? Eu prometi que ia ser curto para as pessoas terem paciência de assistir depois. Se alguém tiver uma pergunta, esse é o momento. Eu queria ver quanto tempo a gente está falando aqui, eu não sei ver isso. É nossa. Também não sei. Alguém me diz quanto tempo a gente está aqui, gente, pelo amor de Deus. Começamos 7. Ô, bolsistas. Sim. Bom, se faz alguma coisa, diz quanto tempo a gente está aqui. A pessoa é bolsista para ver a hora, coitada. É muito Bem, se ninguém colocou aqui uma pergunta, eu acho que a gente levantou bolas muito legais, levantou mais dúvidas do que respostas. É muito bom. Porque as suas dúvidas... Ai, obrigada, Matheus, Dilvo. 43 minutos. Obrigada. Acho que eu teria paciência de assistir. Sim, 40 minutos é um tempo ótimo. A programação do seminário, isso. Só dá uma fechada fazendo seu jabá. Deixa eu ver aqui, porque eu não sei de cor tudo, não. Então, eu deixei aqui separado para mostrar, para dizer para vocês, que é o seguinte. Primeiro, vai no nosso Instagram, no Instagram do Labic, @alabic.if. Vocês perceberam que eu tive que ler isso também. Tá. Então, vai no nosso Instagram, porque no nosso Instagram tem todas as informações. Tem o cronograma do seminário, tem todos os convidados, tem o que vai falar cada mesa, quem é quem, onde vai passar. O seminário vai acontecer todo no YouTube. Então já vai lá no YouTube Labic If, vai lá no YouTube.if, labic.if, aí você vai lá, se inscreve, toca o sininho, que aí fica mais fácil, porque quando começar a live vai tocar no seu celular e você já vai se ligar que começou a mesa. Fala os nomes das pessoas, só para todo mundo ficar Então, a gente tem na mesa de abertura, falando sobre escola, né? Saberes encruzilhados, visualidades da cena na escola como um campo intermediário, que é um pouco dessa coisa que eu falei, da gente pedir ajuda para o professor de artes, né? Como que o professor de artes ensina a visualidade da cena e como que qual é a abordagem do professor de arte e do professor de teatro. E aí o professor de teatro, a gente que está representando o Tom Borges, que está representando o professor de teatro lá, e a nossa Raquel Fernandes, que está representando ali a professora de arte, embora a Raquel também tenha formação em teatro. Então vai ser super legal essa conversa. A gente tem a Dod Leal, da Federal da Bahia, né, falando sobre luz, o que a luz deixa ver da cena, sendo entrevistado pelo seu maior fã, que é o Arthur, nosso bolsista, que fez questão absoluta de ser o mediador da mesa da Dodge. A gente tem narrativas cenográficas, aí isso foi no dia 2, né? No dia 3, que é na quarta-feira, a gente tem narrativas cenográficas, como os espaços são contados, como contam os espaços, com o cachalote do CTO, né, do Teatro Oprimido, e a Dani, que foi sua professora, e eu vou estar ali de mediadora, dando aquela bobeira, para aprender tudo, vamos ver qual é a boa.
Vai ser às 19 horas no dia 3. No dia 3 também, a gente também tem uma oficina dada por uma bolsista nossa do Labic, a Morgana. Uma oficina chamada Introdução ao Aparato Técnico da Iluminação Cênica. Onde ela vai falar o que é iluminação, quais são os tipos de refletores que existem. Vai ser super legal. E todo mundo ganha certificado, tá? Ganha certificado de mesa, ganha certificado de oficina. Vai ser super legal. No dia 4, quinta-feira, a gente tem mais uma oficina. E essa oficina vai ser incrível, porque você vai poder fazer junto com o oficineiro. Maquiagem cênica para efeitos especiais. Ele vai fazer aquelas coisas dos machucados e tal, que é o Cláudio Amaruza, que é daqui de Campos. E aí você vai poder fazer junto, vai ser super legal. E aí, mais tarde, a gente tem a mesa de caracterização com a Mona e a bolsista da Tacna e o Matheus Terra. Vai ser super legal. Vai ser super legal. A Mona que é, tipo, bam de caracterização do Brasil, né? É muito legal a gente ver os alunos já escolhendo suas áreas de atuação, a Morgana. Eu gosto. Eu acho muito especial também. Eu está super caminhando para esse lugar do visagismo, que é muito legal e está arrasando. Mas deixa eu falar uma coisa incrível, além de ser incrível essa programação. Gente, cheia de nomes maravilhosos. Isso é uma coisa boa da quarentena, né? Porque a gente não tem que pagar passagem, a gente pode trazer pessoas incríveis. Fica muito mais fácil. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu estou amando essa quarentena. Porque olha só quanta coisa incrível a gente está tendo acesso. Isso é verdade. Eu espero que esse aspecto a gente possa continuar tendo, assim. A gente não precisa tudo para aprender a usar a internet, né? Pois é, né? Exatamente. Mas assim, poder ter esse tempo, eu acho que uma reflexão sobre o tempo, a quarentena até trazendo muito, assim, porque eu posso estar em milhares de lugares, eu posso ver um espetáculo da França e estar num curso que é de uma professora daqui, depois, né, eu mesma dar um curso para. Então, assim, essas coisas são muito legais. Para encerrar o seminário no dia 5, que é sexta-feira, tem a mesa de encerramento com um professor querido nosso da casa, do IFE, o Glauber Koradeski, com o Francis Wilker, que é um encenador brasiliense. A gente estudou o livro dele na nossa última semestre de cenografia. Foi super produtivo. Então a gente lê o livro dele inteiro. E aí essa mesa chama Um Olhar para a Cena, uma Odisseia da Percepção. Que é para falar das visualidades a partir da perspectiva da direção, né? Nossa! Da construção geral ali. A nossa discussão sobre a hierarquia dos elementos. Acho que essa mesa vai continuar. Vai bombar. Né? Vai bombar. Legal. O Dan Ricarte botou aqui que tem um pessoal de dança do Rio Grande do Sul acompanhando aqui a live que vai participar do seminário. Yay! Sim, por favor. Ai, vamos aí. Que legal. Laços. Muito bom, adorei. Mais um presentinho do Corona. Ele tira muitas coisas de nós, mas pelo menos... Tira. E Arthur fez mais uma pergunta aqui, se a gente consegue pensar em formas animadas que não são bonecos e máscaras. Arthur, tudo que eu falei era para todas as formas animadas. Eu até falei do teatro de objetos, né? E tem sombra também. Sombra, mão, objeto e milhões de possibilidades, né? Porque objetos já são milhões de possibilidades, né? Porque tudo é objeto, né? Sim. Então... todas as discussões se aplicam também a formas animadas que não são bonecos. Então é isso. Talvez se apliquem até mais fortemente, eu acho. Que não são bonecos, né? Talvez se apliquem até mais fortemente. E que até o corpo do ator, né? Então acho que num dimmer seria do corpo do ator ao objeto, né? Total. Eu adorei. Muito bom. Achei que adorei também. A gente já pode ter um programa de talk show. E aí depois a gente vai deixar esse vídeo no IGTV do Menino. Não sei se tem como colocar lá no do Labi, que eu vou aprender mexendo nessa geringonça. Quem quiser me ajudar, gente, ajuda. Que eu gravei um vídeo hoje no Stories. O povo falou, não, Maria, esse é no IGTV, porque é comprido. Eu não sei ainda fazer o negócio. Sim, estamos aí. E aí amanhã estaremos lá. Que horas, então, é o primeiro evento do... 15 horas começamos o evento lá no YouTube, lá do Labic.
Então, 15 horas a gente devia ter feito o quê? Botado um comentário fixado aqui, 15 horas amanhã, mas Eu não sei. sabia nem que podia botar comentário fixado. Pode, Tereza Cristina coloca, mas eu não sou Tereza Cristina, né? Então, não tô aprendendo. Afinal, Tereza Cristina já fez mais de 800 lives nessa quarentena. Deixa eu só falar uma coisa antes da gente se despedir. Eu queria agradecer muito de coração os meus bolsistas, porque esse seminário não estaria acontecendo sem Morgana, Arthur, Hernani e Lauren, que são pessoas que estão super ativas, produzindo, resolvendo mesmo, dando conta. Vocês são incríveis, não estaria acontecendo sem eles, então, muito obrigada, meus bolsistas. Ainda por cima ajudando a gente aqui também, mandando perguntas e comentários. Isso, exatamente. Também, né? Tem que falar dos bolsistas do Seminino, que também estão arrasando. A gente está dando aula online no isolamento para os nossos adolescentes. Sim. Uma experiência muito louca. Depois a gente pode falar disso também, em outro momento. Sim, eu quero saber. Vamos fazer outra live. Vamos fazer outra live. Minha lista de convidados está enorme. Parabéns, bolsistas todos. De todos. Sim. Bolsistas que trabalham, gente, já sai pronto para o mercado. Isso aí mais de metade do que a gente aprende na faculdade é na bolsa. Com ou sem bolsa. Quem dera tivesse bolsa para todo mundo. Quem dera tivesse vaga para todo mundo trabalhar, né? Exatamente. Beijos, adorei, obrigada. Amanhã Também, adorei. Já tô lá. Vamos ver? Yes! Tchau, gente! Beijo! Beijo!